Que a paz do nosso Deus esteja convosco, louvado seja o Senhor. Aqui estamos mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nos concede mais um momento de vida. Louvado seja o Senhor. Queria fazer um pedido a todos os meus inscritos, a todas as pessoas que acompanham este canal Transcender em Fé com o irmão Alain, que vocês fomentem estas mensagens, compartilham com seus amigos, familiares, se inscrevam no canal, curtam as mensagens. Isso vai ajudar este humilde servo a propagar cada vez mais essas mensagens e que elas possam chegar até os confins do universo. Louvado seja o Senhor, conforme sempre cito João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Pois, conforme está também no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, e a ele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou abordar o tema viver na palavra de Deus. Viver essa palavra. O que é essa palavra de Deus? Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela foi feita num lapso de 1.600 anos. Ao longo desses 1.600 anos, em torno de 40 profetas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram a Bíblia Sagrada, 66 livros. E a Bíblia ela não se contradiz. Nenhuma palavra da Bíblia se contradiz. Oh Deus maravilhoso! Esses profetas não se conheceram, e como que a palavra ela confirma a própria palavra? E o porquê disso? Porque a palavra, a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus que nos fala conosco. Então aqui não é simplesmente um livro, mas é o próprio Deus falando com você. Então como que Deus pode se contradizer? Então de Gênesis e Apocalipse, eles só confirmam. Então eu fiz aqui algumas anotações e nós vamos ao longo da mensagem, vou citar para vocês. Tem uma mensagem também do profeta da era de Laodiceia, né? Irmão Brana, da última era, diga-se de passagem, que é a era que estamos, né, em vigência desde 1906. Então tem uma mensagem dele também para corroborar aí tudo o que eu vou falar ao longo do vídeo. Então não se esqueçam, meus irmãos e irmãs, de se inscreverem no canal, curtir e compartilhar estas mensagens. Vou começar com o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, no seu início, lá no versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Oh Deus maravilhoso e bendito! Então, meu irmão e minha irmã, não é a igreja, é a palavra. Não é a igreja que você tem que seguir, é a palavra de Deus, é o evangelho, é o que Deus nos deixou. Vamos ver o que Paulo nos diz lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Porque aqui eu prego a palavra.
Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito e poderoso. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja rejeitado, seja excomungado. Então, é esta palavra que tem que ser e deve ser pregada, porque esta palavra da Bíblia Sagrada, conforme citei, ela foi feita em um lapso de 1600 anos, por 40 profetas. Muitos deles não se conheceram e ela não se contradiz em nenhum ponto. A palavra, por que ela não se contradiz? Porque o próprio Deus em espírito usou esses profetas para escreverem a Bíblia. E a Bíblia é a própria palavra de Deus que fala conosco, em nossos corações, em nossas mentes. Então não é igreja, meu irmão e minha irmã, é a palavra. Você tem que andar de acordo com a palavra de Deus, conforme citei no Salmo 119, no início do Salmo. E tem que ser à risca. Não são palavras minhas, né? Palavras do Senhor. Tu ordenastes a nós os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vamos lá em Provérbios, só para vocês verem como que a própria palavra de Deus confirma a própria palavra. É maravilhoso. Essa passagem aqui de 119 do Salmo. Agora eu vou pegar uma passagem lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20. Deus, ele é poderoso, meu irmão e minha irmã. Começa a ter esse contato com a palavra, começa a ler. Não faça conforme está lá em Oséias, 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então muitos irmãos e irmãs estão se perdendo por não ter este contato com a palavra. A palavra cura, liberta, transforma. Foi tudo através da palavra. Oh Deus maravilhoso. Vamos lá, Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então, a própria palavra confirmando a palavra. Vamos lá em Gênesis, lá no início, o capítulo 1. Tudo foi através da palavra, porque, conforme já vimos, a palavra é o próprio Deus. Lá no Evangelho de São João, daqui a pouco eu pego a passagem. No princípio, Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, palavra, através da palavra. Lá no 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. Então foi tudo através da palavra. Deus foi falando a palavra e foi acontecendo. Deus foi falando a palavra e foi acontecendo. Porque, conforme está lá no Evangelho de João, de São João, capítulo 1. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, palavra, e o verbo era Deus. A palavra é o próprio Deus. Então esta Bíblia é o próprio Deus. Então para onde que você tem que estar? Você tem que andar de acordo com o quê? É com a palavra. É com a palavra de Deus. Não é de acordo com a igreja, com os dogmas da igreja. É de acordo, é ver se essa igreja que você frequenta, se você caminha, se ela está de acordo com a palavra de Deus.
Se ela não está de acordo, então tá errado, né? Nós devemos estar com a verdade. Vamos lá para 2 Coríntios 13:8. Oh Deus maravilhoso e bendito. Vamos lá ver o que diz a 2 Coríntios 13:8. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Deus maravilhoso, use esse humilde servo, Senhor. Opera Deus. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E o que é verdade? É a palavra de Deus. Então, você deve estar de acordo com a palavra, andar conforme a palavra, pois esta palavra é a verdade, é o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus manifestado, Deus manifestado em Jesus, corporizado, e nele habitou toda a plenitude, conforme está lá em Colossenses, capítulo 1, 19. Então, é isso, meu irmão, não é estar de acordo com a igreja, tem que estar de acordo com o evangelho. Viu que estava lá em Gálatas, que eu acabei de citar, no capítulo 1, versículo 8? Se até descesse um anjo e pregasse um evangelho diferente, uma palavra diferente dessa, que seja excomungado, que seja rejeitado, anátema. Então é a palavra, é viver a palavra. O Deus maravilhoso, vamos pegar 1 João, no capítulo 2, versículo 6. Deus poderoso, Deus bendito. Vamos lá, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. E aquele que diz que permanece nele, em Deus, em Jesus Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos, Deus habita em nós, através do nosso Espírito Santo. Então nós temos andar conforme ele andou, viver esta palavra, viver esta verdade. Então não pode estar incoerente, não pode você cumprir parte desta palavra. É claro que é luta, é perseverança, não é fácil. Os desejos da carne, né, as concupiscências deste mundo são muitas, né? Conforme também está na palavra do Senhor, né? Que no mundo jaz o maligno. Então o maligno aqui está, e muitas distrações tem neste mundo, em que às vezes nos tira da presença, do caminho do Senhor. Então nós temos que perseverar, com luta e com peleja, né? Atos dos Apóstolos, vou pegar lá a passagem na íntegra, 14:22, né? Então é com luta e com peleja que chegaremos ao reino dos céus. Mas chegaremos, olha lá, Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, peleja, né, nos importa entrar no reino de Deus. O Deus maravilhoso e bendito. Mas é assim mesmo, meu irmão e minha irmã, é perseverando, meditando nessa palavra. Lá em Josué, vamos lá, capítulo 1, a partir do versículo 7, né? Oh Deus maravilhoso e bendito, Deus, toma a boca deste humilde servo. Olha lá, a partir do 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Mas, meu irmão e minha irmã,
você não tem nada a perder em viver esta palavra, em meditar nesta palavra, igual o Senhor aqui está falando em Josué, no capítulo 1, versículo 7. Ser forte e corajoso, não te desvie. E esta própria palavra, aqui que está em Josué 7, ela confirma com aquela palavra que eu li lá em Salmos, no começo da pregação, no 119, do 1 ao 3, ao 4, e confirma com a própria palavra que está em Provérbios 4, 20, que é: filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então a palavra é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. É maravilhoso se aprofundar no conhecimento do nosso Deus, mergulhar mesmo. Conforme está em Gálatas 2:20, a partir do momento, Tiago 4:8, aproxime-se do Senhor, que Ele aproximará de vós. E como eu aproximo do Senhor? Meditando. Nossa bússola aqui, ó, estrela do norte, palavra do Senhor, porque é o próprio Deus com a gente, conforme já vimos lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, é o próprio Deus. Então se aproxima-se do Senhor, que Ele aproximará de vós. Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E quando você passa a aproximar desse Deus, não que vai ser tudo flores, que não vai ter luta, mas esse Deus vai te dando força. É diferente uma vida de caminhada com Deus. Neemias 8:10, alegria do Senhor é a nossa força. E quando estou fraco, forte eu estou. Uma passagem que diz este verso, né? Quando estou forte e fraco eu estou. Então é na palavra, é meditar na palavra, é não desviar da lei do Senhor que nos deixou. Então é a palavra. E é maravilhoso quando este Deus passa a aproximar da gente. Você vem uma força sobrenatural. Oh Deus bendito, Deus poderoso e maravilhoso. Conforme está no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, pois eu vou para junto do Pai. Oh Deus maravilhoso e bendito. Então Deus nos deixou o Espírito Santo habitar em nós, desde que permitamos, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Oh Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso, meus irmãos, é maravilhoso, sabe? Romanos 2,13 também diz: o justo não é o que ouve, mas aquele que põe em prática. Não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, mas devemos que perseverar. Os grandes profetas da Bíblia foram com muitas lutas, com muitas pelejas, que alcançaram a glória, estar junto do nosso Senhor. Hoje estão lá na glória, junto do nosso Senhor Jesus, que um dia há de vir para nos buscar. Oh, glória a Deus, diga de passagem, não vai demorar muito não. Estou nessa fé. Oh Deus maravilhoso e bendito, Deus poderoso. Apocalipse 19:13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus Cristo, palavra de Deus, o próprio Deus que habitou em toda a plenitude no nosso Senhor, Jesus Cristo manifestado em carne, Deus manifestado em carne e habitou no meio de nós. Oh Deus maravilhoso e bendito, mas nunca se esqueçamos que Deus é Espírito, o grande Espírito Deus, Deus poderoso,
que preenche céus e terras. Jeremias 23, 24. Nunca se esqueçamos disso. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso, Deus magnânimo, Deus sempre eterno. É maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, maravilhoso é estar na presença do Senhor. Mateus 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus sempre eterno. Vou pegar uma passagem aqui. Evangelho de São João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh Deus bendito, Deus poderoso, a Ele toda honra e glória. Achei. Deus é Espírito. Evangelho de São João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que é a verdade? A palavra do Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Vamos lá, meus irmãos. Hebreus 12:14. É Deus que vai conduzindo. O Espírito vai conduzindo e vai vindo na minha mente. E às vezes eu não tenho todo o conhecimento, né, da palavra. Então eu sei mais ou menos às vezes onde está certas passagens, né? E daí Deus vai tocando, vai naquela passagem. E é maravilhoso, é tremendo. Então não tem como você só em anotações. Deus conduz muito além disso. Por mais que eu anote, mas sempre eu cito muitas outras passagens. É maravilhoso. Hebreus 12:14. Vamos lá ver o que diz a Escritura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, sem perseverar nessa palavra, sem viver esta palavra, que é o próprio Deus, né? Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor. Então, a passagem que diz que toda palavra do homem faça-se mentira, e a de Deus, verdade. Então, o próprio Deus está nos dizendo, sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. É tremendo. Vamos ver lá em 1 Pedro 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, Deus. Tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Então, é conduta, é andar conforme a palavra do Senhor. É perseverando, é lutando.
Mas está na palavra que tem que dizimar? Vamos cumprir o dízimo. Está na palavra que Deus não se agrada de certa vestimenta? Vamos colocar as vestimentas, vamos ter os costumes em que Deus se agrada. Então é o próprio Deus que fala com a gente. Então se está lá que não deve, que Deus não se agrada, que Deus abomina, o porquê que você vai contrariar o próprio Deus? O porquê? Então você não tem que pelejar contra Deus. As suas misericórdias são infinitas, está no livro de Lamentações. Capítulo 3, versículo 23. As misericórdias do Senhor são infinitas, e se não fosse as suas misericórdias serem infinitas, nós seríamos consumidos. Deus é maravilhoso, é tremendo. Então, faça tudo conforme agrada ao Senhor, persevere nessa santificação. Vou continuar aqui. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Oh, louvado seja o Senhor, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus poderoso. Então, agora eu vou pegar uma passagem do profeta, uma mensagem, melhor dizendo, do profeta irmão Brana. O nome da mensagem é A Palavra Falada é Semente Original. Fiz algumas anotações aqui. As mensagens do profeta são mensagens bastante assim, esclarecedoras. Nos traz muita revelação as mensagens do profeta irmão Brana. O quanto Deus usou este profeta, este mensageiro. Deus é tremendo. Mas ele sempre, eu já li algumas mensagens dele, mas o que é de grande valia, sempre ele prega a Bíblia, a palavra, o que Deus nos deixou. Ele fala entre as minhas mensagens e a palavra, fiquem com a palavra de Deus, pois eu sou falho. Nós somos falhos, o homem é falível, mas Deus não é. Deus é infalível. E olha o que o profeta diz aqui na mensagem. A palavra falada é a semente original. Aqui na página 14, versículo 50, parágrafo 57. A Bíblia não contradiz consigo mesma. É você quem contradiz a Bíblia. Deus não pode contradizer a si próprio. Se ele o fizer, então ele não é Deus. Então, se ele o fizesse, não seria Deus. E se esta palavra é Deus, então é isto. Então, você faz Deus contradizer a si mesmo? Então, onde está o seu Deus? Então, Deus não contradiz. Só peguei alguma passagem ali, tem várias outras infinitas passagens, a palavra confirmando a própria palavra de Deus. Comecem a debruçar, comecem a aproximar do Senhor, Tiago 4,8, através da sua palavra. Deus maravilhoso, Deus bendito, que vocês verão. Depois vocês me falam, meus irmãos, é tremendo. Mas vamos lá, página 12, do parágrafo 46. Bem, então a igreja, não. Se você vai à igreja, então qual é a igreja certa? Quantas vezes, nós nos perguntamos, mas então qual que é a igreja certa? Qual que é a igreja certa? Não está na igreja, está na palavra de Deus. Não é a igreja, é a palavra. Qual igreja é certa? Veja você tem que voltar outra vez a algo em que a fé tem que descansar. A sua fé, ela não tem que descansar na igreja, não tem que descansar no pastor, no padre, no reverendo, seja lá quem for, no profeta, seja lá quem for. A fé tem que descansar na palavra de Deus. Vimos lá
em Gálatas 1:8, mesmo se descesse um anjo e dissesse tudo contra este evangelho, ou apresentasse um novo evangelho que seja anátema, que seja rejeitado, que seja excomungado, então a fé descansa na palavra de Deus, pois a palavra de Deus, conforme está no evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, é o próprio Deus, conforme li lá também em Apocalipse 19:13, é o próprio Deus. Então é a palavra de Deus. É aí que a sua fé tem que descansar. Não é na igreja, não é no homem, pois o homem é falível, mas Deus é infalível. E conforme disse, no lapso de 1.600 anos, a Bíblia, através de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, confeccionou a Bíblia ao longo desses anos e ela não se contradiz. Por quê? Porque é o próprio Deus. Lá em Números 23:19 diz: Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. É tremendo, meus irmãos e minha irmã. É tremendo. Ô Deus sempiterno. Então, vamos lá. Continuando. Então, qual a igreja certa? Qual a igreja certa? Veja, você tem que voltar outra vez a algo em que a fé tem que descansar. E para mim, concordo plenamente com o irmão Branham, é na palavra de Deus, crendo que esta Bíblia é o programa de Deus para o povo, e sempre tem sido isso. Então, se contraria a palavra, então, meu irmão, reveja os seus conceitos sobre esta igreja que está frequentando. Tem que estar de acordo com a palavra, pois a palavra é o próprio Deus que nos fala conosco. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito. Outra anotação que eu fiz está na página 29, no parágrafo 127. É tremendo, meus irmãos. É tremendo. Agora, esta é a razão que Jesus foi perfeitamente manifestado Deus. Deus foi perfeitamente manifestado em Jesus, porque ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Esta foi a razão pela qual ele não pode produzir nada senão exatamente Deus, pois é o próprio Deus. Oh Deus maravilhoso! E se Deus está em você, Gálatas 2:20, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, o que mais você pode ser? É tremendo, é tremendo. Parágrafo 40, página 47, parágrafo 202. Então, os crentes da palavra e do Espírito devem ser um. Você compreendeu isto? Crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Você não tem o seu próprio pensamento. Você não usa a sua própria mente. Não é isto maravilhoso? A mente que está em Cristo está em você. Veja, a mente está em Cristo e você tomará a palavra exatamente como ele fez, porque ele era a palavra. E se a mente de Cristo está em você, você é a palavra. Você é a palavra viva de Deus. Oh Deus maravilhoso! Representantes dele aqui na terra. Aquilo que eu digo, somos pequeno Deus aqui nesta terra, porque representamos o próprio Deus, porque a palavra de Deus está em nós. Estamos vivendo de acordo com a palavra, perseverando. Sede santos, pois eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus, conforme eu citei em Hebreus 12:14. Oh Deus maravilhoso! E isto é certo. Continuando a obra, a igreja deve ser desta maneira, e a igreja somos nós,
nós em Cristo, nós na palavra. Vivemos de acordo com a palavra em nós e nós na palavra. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Espero que esta pequena pregação tenha falado com muitos irmãos e irmãs, tenha trazido mais discernimento. E é nesta fé que eu estou, e é nesta fé que permaneceremos, pois conforme está em Romanos 1,17, o justo vive por fé. Está em Romanos também 8,37, em Deus somos mais que vencedores. Está também no Salmo 60, versículo 12, em Deus faremos proeza, e é Ele que pisará os nossos inimigos. Ó Deus maravilhoso, ó Deus bendito, meus irmãos, e vou encerrar com o Salmo 1. Deus tremendo, meus irmãos. Capítulo 1, a partir do verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ó Deus maravilhoso, e na sua lei medita dia e noite. Deus bendito. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe todos meus irmãos e irmãs que me acompanham, que ouvem essas mensagens, que estão inscritos em meu canal, estão em minhas orações, e que eu possa também estar em vossas orações. Deus abençoe a todos grandemente. Um grande abraço deste pequeno e humilde servo, irmão Alain.